também é afetado. O cérebro pode, então, ser forçado a doar parte de seu líquido, o que em condições normais só faria em caso de extrema urgência, provocando tontura e náuseas no paciente. Nada mais sério acontece na maioria dos casos. Porém, às vezes, certas funções cerebrais também se abalam, sobretudo em pacientes mais idosos. Se tomarem bebidas alcoólicas, mesmo com moderação, podem ficar tão confusos a ponto de esquecerem de ingerir água ou alimentos na quantidade necessária. Isso poderá provocar um estado de desnutrição aliado a uma desidratação grave. Segundo alguns endocrinologistas, a desidratação induzida por certos diuréticos na presença de álcool ou tranquilizante é a principal causa de morte entre 52 americanos idosos. Todas essas consequências, leves ou graves, são comumente chamadas de efeitos colaterais indesejáveis dos diuréticos. Mas tal denominação é inadequada, pois se refere apenas aos efeitos que, bons ou maus, se reúnem no mesmo pacote. Basicamente, um diurético trabalha penetrando nos átomos de sódio, levando o corpo a descartar-se do excesso de sal, o que faz baixar o nível de líquido nos tecidos, já que a água se alia ao sal em nossos corpos, assim como ocorre na água do mar. O diurético nada pode ajudar se for retirado muito sal de um local onde a água ainda é necessária. Já que a estrutura atômica do potássio é próxima à do sal, o diurético também pode forçá-lo a se exaurir, levando a fraqueza, fadiga e câimbras nas pernas. Efeitos menos nocivos são notados geralmente pela perda de vestígios de outros elementos, como o zinco e o magnésio. Além dos sinais comuns de carência de potássio, podem surgir outras complicações. Os digitálicos, drogas comumente ministradas a pacientes que sofrem do coração para aliviar a angina, dor no peito, serão mais tóxicos se o organismo estiver com baixo teor de potássio. Ironicamente, suspeita-se hoje em dia que a deficiência de potássio seja o elo causal da alta pressão sanguínea, o que significa que o diurético possa ser o promotor da própria condição que ele pretende curar. A frustrante realidade, no que se refere aos pesquisadores médicos, é já sabermos que o corpo vivo é a melhor farmácia inventada até hoje. Ele produz diuréticos, analgésicos, tranquilizantes, soníferos, antibióticos e tudo mais que é fabricado pelas indústrias de drogas, mas sua produção é muito superior. A dosagem é sempre certa e ministrada no horário adequado. Os efeitos colaterais são mínimos ou inexistentes. As indicações para o uso estão incluídas na própria droga, como parte de sua inteligência. Pensando em fatos tão conhecidos, cheguei a 3 conclusões. Primeira, essa inteligência está presente em qualquer parte de nosso corpo. Segunda, nossa inteligência interior supera de longe qualquer outra com que se procure substituí-la a partir do exterior. Terceira, essa 53. Inteligência é mais importante que a própria matéria de nosso corpo, já que sem ela a matéria ficaria dispersa, sem forma e caótica. A inteligência é que faz a diferença entre a casa projetada pelo arquiteto e uma pilha de tijolos. Por enquanto, manteremos a definição da palavra inteligência tão simples e prática quanto possível. Em vez de nos referirmos à inteligência de um gênio, que pode parecer exaltada e abstrata, eu a encararia simplesmente como know-how. O que quer que você pense sobre inteligência em termos abstratos, não há dúvida de que ao corpo deve ser creditado uma enorme base de conhecimento. A inteligência interior do corpo é tão poderosa que, quando se desvia, o médico tem pela frente um antagonista temível. Por exemplo, cada célula do corpo é programada por seu DNA para se dividir até determinado ponto, quando a célula-mãe se reparte em duas. Como todo o resto regulado por nossa inteligência interior, esse processo não é puramente mecânico.
A célula se divide em resposta à própria necessidade interna, aliada aos sinais gerados pelas células vizinhas e por órgãos distantes que falam com ela por meio de mensagens químicas. A divisão da célula é cuidadosamente calculada, e uma decisão bem pensada, a não ser no caso do câncer. O câncer é o comportamento selvagem e antissocial de uma única célula, que se reproduz sem seguir o padrão, sem sinais de nenhum lado, a não ser, aparentemente, de seu próprio DNA enlouquecido. Por que isso acontece ninguém sabe. É bem possível que o próprio corpo saiba como reverter o processo, mas, por qualquer razão igualmente desconhecida pela ciência, nem sempre consegue. É apenas uma questão de tempo, desde o início do processo até que as células cancerosas consigam invadir um órgão vital com células normais, e venha então a causar a morte. Quando chega a crise final, as células cancerosas perecem com o resto do organismo, condenadas por seu apetite incontido de autoexpansão. Até agora, a medicina não descobriu como enviar uma mensagem às células cancerosas em tempo de impedir que se realize o trágico. 54. Destino criado por elas. Os produtos químicos que um médico pode usar contra o câncer não possuem nenhuma eficiência no nível da inteligência. O câncer é dotado de mau caráter enquanto as drogas são simplórias. O oncologista, portanto, recorre a um ataque mais violento, a uma forma de envenenamento. Geralmente a droga administrada contra o câncer é tóxica para todo o organismo, mas, como as células cancerosas crescem muito mais depressa que as normais, elas ingerem maior quantidade do veneno e morrem primeiro. Toda a estratégia é um risco calculado. O paciente precisa ter sorte. Seu médico precisa ser extremamente arguto quanto à dosagem e ao prazo da quimioterapia, questões absolutamente vitais no tratamento. O câncer pode, então, ser derrotado, e anos de vida útil serão somados à existência do paciente. Ironicamente, porém, essa terapia pode falhar porque enfraquece a própria inteligência que normalmente protege nossos corpos da doença. Muitas drogas de combate ao câncer são extremamente danosas ao sistema imunológico do corpo. Eliminam a medula óssea que fabrica nossas células brancas, provocando um efeito devastador sobre sua quantidade no sangue. À medida que o tratamento de quimioterapia progride, o paciente torna-se mais suscetível a novas formas de câncer e, em certo número de casos, que chega a 30%, no caso do câncer de mama, surgem outros tipos de câncer e o paciente morre. Além disso, estatisticamente, não é possível matar todas as células malignas. Estima-se que um paciente típico de câncer possua cerca de 10 bilhões de células cancerosas. Se a quimioterapia for 99,9999% eficiente, 1 bilhão delas irão sobreviver, mais do que o suficiente para começar o processo de novo. As células cancerosas não se formam do mesmo modo. Algumas são mais duras que outras, portanto mais difíceis de se matar. Pode ser que destruindo as células mais fracas, numa espécie de seleção darwiniana, deixemos as mais fortes sobreviver. Nesse caso, a quimioterapia estaria, na realidade, produzindo um mal virulento em vez de curá-lo. Do mesmo modo, as persistentes infecções por estafilococos que os pacientes contraem nos hospitais são, em geral, 55. Muito resistentes aos antibióticos, porque apenas as bactérias mais teimosas conseguem viver no ambiente esterilizado dos centros cirúrgicos e aguentar o contínuo bombardeio das injeções de penicilina. Podemos facilmente imaginar a variedade de supercânceres que pode surgir de uma ou duas dessas células malignas dotadas de maior resistência ao tratamento. De qualquer modo, a velha promessa de que a quimioterapia iria acabar com o câncer em nossa geração, tão difundida nos anos 50, perdeu a crença inicial.
Atualmente, alguns tipos de câncer são vencidos pouco a pouco, como a leucemia linfocítica infantil e certos linfomas de Hodgkin, enquanto outros grandes assassinos, como o câncer do pulmão e do cérebro, continuam virtualmente intocáveis por meio da quimioterapia. Nada do que eu disse até agora sobre o know-how do corpo é hipotético. Fomos todos informados, médicos e público em geral, sobre a maravilhosa complexidade do organismo humano. Mas insistimos em continuar pensando no corpo segundo um molde obsoleto. Ele é considerado basicamente matéria, mas dotado de um técnico eficaz em seu interior, que o põe em movimento. Esse técnico já foi chamado de alma. Agora a tendência é rebaixá-lo a um simples fantasma dentro da máquina, mas que continua tendo a mesma importância. Porque podemos ver e tocar nossos corpos, carregar seu sólido peso de um lado para o outro e bater nas portas. Se não formos avisados disso, sua realidade parece ser a de um material primário, como é o contorno de nosso mundo. Mas esse contorno tem em si um ponto cego. Apesar da enorme superioridade de know-how do corpo, que naturalmente os cientistas reconhecem, uma quantidade mínima de tempo e dinheiro é despendida na tentativa de compreender o organismo vivo como um todo. Isso acontece por um bom motivo. O filósofo grego Heráclito foi o autor do famoso comentário: não podemos entrar num rio duas vezes no mesmo. 56. Lugar, já que ele está em constante mudança com a chegada de novas águas. O mesmo acontece com o corpo. Todos nós nos parecemos muito mais com o rio do que com qualquer coisa petrificada no tempo e no espaço. Se você pudesse ver seu corpo como realmente é, nunca o veria repetir-se. 90% dos átomos de nosso corpo não estavam nele há 3 meses. De certa forma, a configuração das células ósseas permanece a mesma. No entanto, átomos de todos os tipos atravessam livremente as paredes celulares, o que significa que adquirimos um novo esqueleto a cada 3 meses. A pele se renova a cada mês. Adquirimos novo revestimento no estômago a cada 4 dias com a renovação constante da superfície que entra em contato com os alimentos a cada 5 minutos. As células do fígado se renovam de modo mais lento, mas novos átomos flutuam tranquilamente através delas, como a água no leito de um rio, fabricando um fígado a cada 6 semanas. Mesmo no interior do cérebro, cujas células não são substituídas depois que morrem, o teor do carbono, nitrogênio, oxigênio etc. é hoje inteiramente diverso do de um ano atrás. É como se vivêssemos num edifício cujos tijolos fossem sistematicamente trocados a cada ano. Se for seguida a planta original, ele continuará parecendo o mesmo prédio. O corpo humano também continua parecendo o mesmo, dia a dia, mas através dos processos de respiração, eliminação e outros vive em constante sistema de troca com o resto do mundo. Certos átomos, de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, percorrem o corpo muito rapidamente, como parte essencial do que nos servimos de modo mais imediato: os alimentos, o ar e a água. Se apenas existissem esses 4 elementos, estaríamos literalmente criando novos corpos todos os meses. Mas o ritmo de renovação é retardado por outros elementos que não nos percorrem tão depressa. O cálcio ligado a nossos ossos pode levar um ano inteiro para ser reposto. Algumas autoridades ampliam esse prazo a vários anos. O ferro, componente que fabrica as 57 células vermelhas do sangue, mantém-se no organismo com muita tenacidade, sendo perdido principalmente através do descarte das células mortas da pele ou da própria perda de sangue. Mesmo que os índices de mudança possam diferir, ela sempre está presente. Isso aqui chamo inteligência. Assume o controle de todas essas mudanças para não virarmos simples pilhas de tijolos.
Esse é um dos fatos mais evidentes da fisiologia, mas a inteligência é tão mutável, de movimento tão rápido, tão viva, em outras palavras, que os livros de medicina não lhe dedicam quase nenhum espaço. Para se ter uma ideia de como é limitado nosso conhecimento atual sobre o assunto, basta considerar a estrutura de um neurônio. Os neurônios que compõem o cérebro e o sistema nervoso central falam entre si através de aberturas chamadas sinapses. Essas aberturas separam filamentos estreitos como galhos, as dendrites, que crescem nas pontas de cada célula nervosa. Todo mundo possui bilhões dessas células, divididas entre o cérebro e o sistema nervoso central, e, como vimos, cada uma gera dúzias ou mesmo centenas de dendrites. O total é estimado em 100 trilhões. Isso significa que, a qualquer momento, as possíveis combinações de sinais saltando através das sinapses do cérebro excederão o número de átomos do universo conhecido. Os sinais também se intercomunicam à velocidade do raio. Nosso cérebro leva poucos milionésimos de segundo para ler esta frase, organizando um padrão exato de milhões de sinais que logo em seguida se dissolvem e jamais voltam a se repetir exatamente da mesma forma. Quando eu estava na faculdade, aprendemos um modelo simples de comunicação de carga elétrica entre neurônios. A carga de eletricidade forma-se de um lado da sinapse e, quando cresce o suficiente, salta como uma faísca através da abertura, dando sinal a outra célula nervosa. Mesmo considerando esse mecanismo correto, o que na realidade não é, a descrição de nosso livro de neurologia, em 1966, não ensinava quase nada sobre o modo de agir dos neurônios na vida real. O modelo descrito no livro faz sentido apenas para uma única célula nervosa, isolada e parada no tempo, afastada do contexto. Na 58. Verdade, a ação que ocorre nas aberturas, pelo sistema nervoso, é comparável a um computador cósmico reduzido a uma escala microscópica. Esse fantástico computador funciona continuamente, operando centenas de programas ao mesmo tempo, distribuindo-se em múltiplos bilhões de bits de informação a cada segundo e, o que é ainda mais miraculoso, sabe como se conduzir. Realmente, não foi nosso estudo de medicina que falhou neste caso. Como é possível a qualquer livro descrever todo esse processo? Pensar é formar dentro de nós padrões tão complexos, rápidos e de uma riqueza tão variada quanto a própria realidade. O pensamento é o espelho do mundo, nada menos do que isso. A ciência simplesmente não tem os instrumentos para observar tal fenômeno, que é, ao mesmo tempo, vivo e infinito. O corpo humano não interrompe seu movimento para que o estudem, pelo menos não como um todo. Portanto, quando causa impacto à ciência, como no caso de uma cura espontânea de câncer, a medicina vacila em seu caminho, espantada por descobrir que a vida não se comporta de modo tão simples quanto um modelo de laboratório. Em 1986, o impacto abalou todo o campo da pesquisa cerebral. O neurocirurgião mexicano Dr. Ignacio Madrazo implantou com sucesso células saudáveis no cérebro de um paciente que sofria de mal de Parkinson. Não só se realizou o transplante, que antes era considerado impossível, como o paciente demonstrou impressionante melhora, recuperando 85% de suas funções normais. Antes da cirurgia, esse paciente, um fazendeiro mexicano de 30 e tantos anos, tornara-se quase incapaz por causa da doença. O mal de Parkinson atinge cerca de 1% das pessoas com mais de 50 anos. Começa com tremores nos músculos, rigidez dos membros ou uma tendência a mover-se muito lentamente. A causa imediata desses sintomas é a deficiência de dopamina, a mesma substância química cerebral que causa a esquizofrênia, quando produzida em excesso. Por razões ainda desconhecidas, há células nervosas que produzem dopamina. 59. Localizadas em uma parte da base do cérebro chamada substância nigra, começam a morrer, gerando a deficiência.
Sem dopamina suficiente, a capacidade do cérebro em regular os movimentos dos músculos diminui e finalmente desaparece. Qualquer dos sintomas do mal de Parkinson, ou todos eles, agrava-se com o tempo até o paciente ficar totalmente incapaz. O dramaturgo Eugene O'Neill contraiu o mal de Parkinson depois dos 50 anos. Ele sentia cada vez mais dificuldade em escrever, porque o tremor das mãos aumentava. Havia planejado um ciclo de 4 peças que seria sua obra-prima, mas a doença destruiu tudo. Um simples olhar aos manuscritos revela que O'Neill mal conseguia desenhar garranchos e riscos, patéticas letras ilegíveis. Com heróica resistência, ele transferiu suas palavras ao papel, mas até hoje ninguém foi capaz de decifrar o que elas querem dizer. No México, o paciente de Madrazo, embora bem mais jovem que a média dos doentes de Parkinson, estava preso ao leito porque sofria tremores rítmicos e constantes que o impediam de andar sem ajuda. Depois da cirurgia ele voltou a andar, correr, alimentar-se, trabalhar no jardim e, como mostrou um filme a seu respeito, foi capaz de carregar novamente seus filhos no colo. A operação do Dr. Madrazo abriu novos horizontes a outros doentes de Parkinson, que apenas nos Estados Unidos ultrapassavam 1 milhão de casos. Em fins de 1987, realizaram-se no mundo 200 operações semelhantes. Madrazo executou mais 20 intervenções com sucesso considerável. As tentativas anteriores a essa cirurgia tinham falhado, assim como iriam falhar as outras, posteriores. Madrazo acredita que seu sucesso se deve à escolha da exata localização dos implantes. Mas só agora começam a ser consideradas as consequências a longo prazo. Subitamente, quase sem aviso, os neuropesquisadores viram-se diante de algo até então só possível em ficção científica: um transplante cerebral. O que torna um enxerto de tecido cerebral tão surpreendente é que a medicina sempre acreditou que o cérebro não fosse capaz de se 60. Curar. Por esse motivo, quase todos os danos cerebrais causados por doenças ou acidentes eram considerados irreversíveis. Somente em 1969 um pesquisador em Cambridge, Godfrey Reisman, provou através de um microscópio eletrônico que as células nervosas danificadas podem induzir novo crescimento. Recentemente, Madrazo demonstrou que o cérebro não só é capaz de se curar como aceita tecidos de outros órgãos. No caso da doença de Parkinson, ele usou células da glândula suprarrenal, que também produz dopamina. A cirurgia também pode ser realizada usando-se o tecido cerebral de outra pessoa ou até de um feto de porco. Atualmente os neurocientistas estudam a hipótese de que o cérebro seja dotado de um complexo sistema químico de restauração, quase totalmente desconhecido até poucos anos atrás. Um grupo de pesquisa sueco demonstrou que a perda de memória em ratos pode ser revertida injetando-se neles uma das mais importantes substâncias químicas de reparo no cérebro, a proteína-chave chamada NGF, ou fator de crescimento nervoso. Por analogia, os danos cerebrais associados ao mal de Alzheimer, que também envolve perda de memória, podem ser tratados da mesma forma. Além disso, a experiência sueca indica um avanço sobre o enxerto de tecidos cerebrais, porque não usou tecidos vivos nem cirurgia. Um após outro, os princípios básicos da fisiologia do cérebro vêm sendo reconsiderados e drasticamente modificados. Os avanços continuam a ser revolucionários. Outra equipe sueca mostrou-nos que as células nervosas podem ser implantadas na retina, cuja superfície é apenas uma extensão e alargamento do nervo óptico. Depois do implante, as células começam a desenvolver novos ramos, confirmando a tese de que a regeneração do cérebro é possível e normal. Novamente, essa pesquisa envolveu animais de laboratório em vez de seres humanos, mas a aplicação no tratamento de cegos é evidente. Do mesmo modo, outros enxertos podem beneficiar vítimas de traumatismo craniano, derrame e outros males cerebrais.
Quero enfatizar que nenhum desses avanços seria possível sem a 61. Mudança de conceito por parte da ciência. É estranho pensar que os mesmos médicos que, em 1989, falam confiantemente da cura do cérebro, demonstravam essa mesma confiança ao declará-la impossível, em 1985. Na verdade, as bases do enxerto cerebral são bem antigas. Datam de 1912, quando Elizabeth Dunn, a pesquisadora do Instituto Rockefeller, implantou células nervosas no cérebro de um rato e foi bem sucedida. Sua pesquisa foi recebida com total indiferença. Isso me faz lembrar que, segundo registros da literatura médica, observou-se por mais de 140 vezes o mofo da penicilina matar bactérias, antes que Alexandre Fleming descobrisse o fato. Antes dele, todos os pesquisadores haviam se aborrecido porque suas culturas de laboratório, tão cuidadosamente desenvolvidas, ficavam estragadas pela invasão do mofo verde. O próprio Fleming jogou fora suas culturas infestadas de bactérias, e só mais tarde compreendeu que havia descoberto a fabricação de uma droga maravilhosa. Outro pioneiro no campo do enxerto de cérebro, Don M. Gatch, agora na Universidade de Rochester, foi desencorajado no início da carreira por um catedrático que lhe disse: Dr. Gatch, o senhor é um jovem com uma brilhante carreira pela frente. Não perca seu tempo com essa ideia boba que não pode ser verdadeira. A simples noção de que um transplante foi realizado desperta grande ceticismo. Críticos do processo de Madrazo ressaltaram que o prazo de convalescença de seus pacientes, iniciado poucas semanas após o implante das células cerebrais, era muito rápido para dar tempo ao novo tecido de pegar. Pode ser que o cérebro sare totalmente por si mesmo, segregando, em resposta ao corte cirúrgico, substâncias químicas que não são produzidas pelas novas células, assim como uma ostra expele madrepérola em resposta a um grão de areia em sua concha. Talvez essas descobertas não nos informem tanto sobre o modo 62. de se conduzir um transplante, mas sirvam de estímulo à busca de novas capacidades do cérebro como órgão vivo e dinâmico. Por mais que venha sendo glorificado pela medicina moderna, ele é a parte mais petrificada do petrificado modelo escultural do corpo, já que nem era capaz de se recuperar. Diante disso, esta é uma afirmação suspeita. Todas as células de nosso corpo, desde um folículo capilar, um neurônio ou uma célula do coração, surgem de um filamento duplo de DNA no momento da concepção. Tudo o que você pôde fazer, pensar, falar, correr, tocar violão ou dirigir um país, desenvolve-se de uma capacidade programada dentro dessa molécula inicial. Sendo assim, dizer que o neurônio não pode se curar é o mesmo que afirmar que seu DNA ficou aleijado. Seria uma proposta razoável. Sem dúvida, o DNA decidiu ser uma célula cerebral em vez de cardíaca, o que acarreta a manifestação de determinadas partes de seu potencial em detrimento de outras. Mas isso difere totalmente da afirmação de que qualquer capacidade do DNA tenha sido perdida. Nada é perdido no DNA. Cada célula do corpo contém, o tempo todo, todas as infinitas possibilidades do DNA, desde o momento da concepção até a morte. A prova disso está no procedimento a que chamamos clone. Teoricamente, alguém pode pegar uma célula do interior da maçã do rosto e, mediante certas condições, produzir uma cópia idêntica a você, ou 1 milhão delas. O genial na natureza é que ela não fabricou 1 milhão de clones iguais. Na verdade, apenas os organismos mais primários consistem em células idênticas, e a maior parte deles é feita de uma só célula, como a ameba. Ainda assim, nesse sentido, a diferença entre a ameba e o ser humano se desfaz no nível do DNA. Tudo que a ameba é está contido em seu pequeno pacote de DNA, e tudo o que você é está contido no seu.
Portanto, não deve ser tão surpreendente que o neurônio realmente se decida, em circunstâncias que não compreendemos muito bem, desobedecer à própria norma de não se recuperar e, de repente, comece a fazer exatamente isso. A verdade, neste assunto, é que o cérebro é complexo demais para 63. Se transformar em modelo, e a ciência, por definição, trabalha com modelos. Eles são úteis, mas todos, sem exceção, possuem pontos cegos em seu interior. Para observar um cérebro em funcionamento, ou qualquer função do corpo, sem a presença de um modelo, teríamos de vê-los como algo abstrato e aparentemente contraditório, preservando o aspecto imutável em meio à mudança dinâmica. No aspecto imutável, o corpo é sólido, estável, como uma escultura congelada. No mutável, ele é móvel e fluente como um rio. Segundo o ponto de vista científico herdado de Newton, tem sido mentalmente impossível unir esses dois aspectos ao mesmo tempo. Lembro-me de um físico ter comentado que Newton comparava a natureza a um jogo de bilhar. Com isso, ele queria dizer que os físicos clássicos estudam coleções de objetos sólidos, as bolas de bilhar, movendo-se em linhas retas, impulsionados por leis fixas de movimento. O jogo consiste em predizer em cada caso a direção, a velocidade, a força cinética, etc., como um cavalheiro inglês, à tarde, em seu jogo de sinuca. Mas para fazer esses cálculos você precisa parar o jogo e desenhar-lhe um modelo, completando-o com fórmulas para os ângulos e trajetórias apropriados, e assim por diante. A ciência aceitou, em princípio, um sistema petrificado para mapear tudo o que acontece no mundo material. Foi, portanto, natural que a ideia da escultura precedesse a ideia do rio. Mas o rio não parou de correr para satisfazer a ciência, a beleza do corpo humano está em se renovar a cada momento. Sendo assim, como fazer o mapa do corpo humano a cada instante? Esse é o novo dilema que teremos de enfrentar. Se pudermos resolvê-lo, chegaremos bem mais perto daquilo que procuramos. Não mais o conhecimento para ser guardado em bibliotecas, mas novas capacidades de programar nosso computador cósmico. 64. 4. Mensageiros do espaço interior. Subir até Machu Picchu, a cidade-fortaleza dos Incas, é uma tarefa difícil. Depois de cruzar uma passagem no alto dos Andes, a quase 5.000 metros de altura, onde o oxigênio é rarefeito a ponto de causar tontura, a cidade surge acima das nuvens, e seus muros só são atingidos por meio de 3.000 degraus de pedra. Essa foi a última fortaleza tomada por Pizarro quando conquistou o Peru, em 1532. É espantoso pensar nos atletas corredores que faziam a ligação entre Machu Picchu e todos os vilarejos espalhados pelos quase 4.000 quilômetros que formavam o Império Inca. Esses corredores eram mensageiros velozes, donos de uma resistência quase uma sobre-humana. Corriam descalços, cobrindo imensas distâncias a cada dia, o equivalente a 2 ou 3 maratonas olímpicas. Algumas de suas trilhas saíam do cume das montanhas rochosas do Colorado e subiam ainda mais de 1,5 quilômetro. Devem ter sido esses corredores, olhos e ouvidos do imperador Atahualpa, que o avisaram da aproximação dos espanhóis. Agindo traiçoeiramente, Pizarro apoderou-se de uma fortuna quando sequestrou, e depois matou, Atahualpa. Espero que a lenda seja verdadeira quando diz que a maior parte do incalculável tesouro dos Incas foi escondida há tempo em local secreto. Pizarro, que era excepcionalmente ganancioso, mesmo para um conquistador, foi 65. Assassinado por rivais invejosos em 1541. Se pensarmos no cérebro humano qual uma fortaleza como Machu Picchu, ele também deve ter mensageiros para transmitir seu comando aos pontos mais distantes do império, neste caso, o dedão do pé.
As trilhas físicas são bem visíveis. O sistema nervoso central percorre a coluna vertebral, ramificando-se para os lados a cada vértebra da espinha dorsal. Esses nervos principais depois se subdividem em milhões de outros, mais finos, que se comunicam com todas as partes do corpo. Os primeiros anatomistas viram os nervos maiores no século XVI, mas o sistema nervoso continuava um segredo. Quem eram os mensageiros que levavam as mensagens do cérebro e as traziam de volta a ele? Muitas pessoas ainda pensam que os nervos trabalham eletricamente, como um sistema telegráfico, porque até 15 anos atrás era o que os compêndios médicos ensinavam. No entanto, na década de 70, iniciou-se uma série de importantes descobertas, centralizada numa nova classe de substâncias químicas instantâneas, chamadas neurotransmissores. Como o próprio nome diz, essas substâncias transmitem impulsos nervosos. Atuam em nosso corpo como moléculas comunicadoras através das quais os neurônios podem falar com o resto do corpo. Os neurotransmissores são os corredores que partem do cérebro e voltam a ele, informando a todos os órgãos nossas emoções, desejos, lembranças, intuições e sonhos. Nenhum desses eventos fica apenas no cérebro. Do mesmo modo, nenhum deles é estritamente mental, já que podem ser codificados em mensagens químicas. Os neurotransmissores tocam a vida de cada célula. Sempre que um pensamento quer se formar, essas substâncias químicas também precisam agir, porque ele não pode existir sem elas. Pensar é praticar química cerebral, promovendo uma cascata de respostas através do corpo. Já vimos que essa inteligência, como know-how, invade a fisiologia, e agora adquiriu uma base material. Isso tira o mistério do nome deste capítulo, mas não sua. 66.